vocês, gente. Dá saudade, né? De dormir. Vai dar saudade. É bom ver. Também fico com saudade de todo mundo. Abraço para todos aí. O pessoal tá acabando de chegar. Ainda tem pouquinho, gente. Né? Então, meninos, estou começando a gravação da aula. Então, vocês estão sendo gravados, né? Então, nossa aula de 9 até o meio-dia, não vamos fazer intervalo. Até o conteúdo acabar, eu fico à disposição de vocês aqui até o meio-dia. Em relação à prova, eu perguntei anteriormente, acaba o prazo até o meio-dia, não é isso? Espero que tenha tudo ok aí, que esteja tudo dominado, né? Bom, quais são os recadinhos de hoje, então? Vamos lá. Vamos continuar nosso conteúdo, né? E hoje, o que acontece? Alguém quer falar? Fiquem à vontade. Vou só pegar aqui minhas anotações. Cris, bom dia. Você está me ouvindo? É a Vanilda? Tô te ouvindo, Vanilda. Você tá me ouvindo? Aprendi a mexer no som hoje. Que bom, ai. É bom ouvir sua voz. Bom dia. Bom dia. O Wellington entrou aí também. Então, nós estamos com a Ana, com a Bárbara. Bom dia. A Bárbara está aí conosco. Carol, a Duda, Gabriela, Regina, Vanilda e o Wellington. Beleza. Vou colocar aqui para a gente estar iniciando. Bom, meninos, então a prova está ok. E agora nós vamos para o conteúdo. É o seguinte. Vanilda, você consegue ligar e desligar o microfone de boa? Sim. Ah, beleza. Então, tranquilo. Então, vamos começar. Eu vou começar com o PowerPoint. Hoje nós vamos falar o que acontece. Nós estamos numa fase, né, num período aí da nossa disciplina, que é a aplicação de teste. O correto seria o quê? A gente começar a aplicar, a gente começar a corrigir e a gente começar a fazer assim. Mas não tem como fazer isso à distância, né, meninos? Vocês vão aplicar em quem, né? E a questão do corrigir, de fazer síntese, é melhor que seja presencial, para o entendimento e tudo. Então, anterior a isso, nós vamos fazer o seguinte. Hoje nós vamos começar a questão teórica, continuamos com a teoria, tá? Dos testes que nós vamos aplicar. Então, hoje nós vamos falar de inteligência, ok? Na próxima semana, nós vamos falar de atenção concentrada, atenção alternada e atenção difusa. Então, qual que vai ser o planejamento? Nós vamos ver a teoria, né, desses aspectos cognitivos e quando retornarmos às aulas presenciais, a gente só fica a questão da aplicação, correção e síntese, porque a questão teórica a gente já viu, ok? Então, hoje nós vamos iniciar a questão teórica e vamos iniciar pelos testes de inteligência, tá? Então, vou pegar aqui o nosso, só um minutinho. Hoje eu tô muito mole, gente. Ontem, negócio de feriado, né? Não sei, dormi tão tarde. Eu acabei dormindo bem tarde. Tá aqui. Não, tá aqui. Peraí. Medidas. Avaliação da inteligência. Vamos lá, então. Vou compartilhar com vocês os slides. Aqui. Beleza. Meninos, antes disso, né, nós temos a nossa questão do nosso estágio, né? Só relembrar que o nosso estágio, como ele é uma intervenção, né? Nós precisamos retornar para vocês irem para a prática, tá? Que vocês vão para a prática, vão, tá? Não se preocupem com isso.
Assim que começar a prática, a gente retorna à questão da supervisão, porque a supervisão está relacionada à intervenção. Então, a gente precisa voltar para a prática para ter essa supervisão aí. Mas, tá? Isso não impede que a gente comece a ler mais sobre intervenção, mais sobre essa questão do cognitivo comportamental. E aí a gente vai ter mais textos aí para vocês, enquanto grupos, para vocês lerem e a gente discutir um pouco, tá bom? Então, não fiquem tristes, que vai voltar. Nós vamos ter um estágio aí, sim, tá? Só que a prática tem que ser presencial mesmo, ok? Então, vamos lá. O Daniel também já chegou. Bom dia, Daniel. Ô, Cris, bom dia a todo mundo aí, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então, vamos lá, gente, falar de inteligência. Ai, peraí. Eu acho que saiu o slide. Saiu o slide. Hoje, pronto. Então, o que nós vamos ver hoje? Os fundamentos dos testes psicométricos, né? E hoje nós vamos falar a avaliação da inteligência. Vamos começar a falar do teste de inteligência, ok? Bom, eu coloquei uma mensagem aí que nesse dia eu acordei inspirada quando eu fiz esse slide, né? Então, dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Bem chance, né? Vamos lá, meninos e meninas. Hoje eu tenho 2 meninos aqui. Então, fundamentos dos testes psicométricos, avaliação da inteligência. Primeiro, gente, para aplicar teste, nós temos que saber, né, o que é, né? Em medidas 1, tá? A gente vê muito como que é construído um teste. Quando a gente faz a construção de um teste, né, ou seja, quando a gente desenvolve um teste, a primeira coisa que a gente faz é uma fundamentação teórica. Então, antes de fazer, eu quero aplicar um teste de inteligência. Ai, que lindo, bacana, mas o que é inteligência? Tá? A gente tem que ter esse conhecimento prévio aí, até mesmo para saber como que eu devo aplicar esse teste, se é esse teste mesmo, se não é o outro. Então, é isso que nós vamos ver agora, tá? A fundamentação teórica dos testes. Então, introduzindo aí, tá? Eu já havia falado para vocês sobre um paralelo aí entre o martelo e os testes psicológicos. Aí eu trouxe de uma forma assim mais didática, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre essa ferramenta que é os testes psicológicos. Então aí eu coloco o seguinte: uma boa maneira de ilustrar a semelhança entre os testes e outras ferramentas mais simples é a analogia de um teste e um martelo. Quem fala isso é a Suzane, ela é uma pesquisadora na área de avaliação psicológica. O sobrenome dela é Cambraia? Não esqueci o sobrenome. Eu sempre esqueço. Então, aqui, olha, ambos são ferramentas para fins específicos, mas podem ser usados de várias formas. O martelo é útil basicamente para fixar pregos em superfícies variadas. Quando usado corretamente, a gente pode fazer várias coisas com o martelo. Se eu souber usar o martelo corretamente, eu posso construir uma casa de madeira, posso montar um móvel, pregar um quadro, né? Eu posso utilizar ele para N coisas, tá? Então, o martelo como uma ferramenta, quando bem utilizado, posso fazer várias coisas com ele, tá? E a mesma coisa, assim, os testes psicológicos o teste psicológico é uma ferramenta da psicologia, tá? E para ser usado, eu tenho que
aprender a usá-lo, tá? E aí eu posso, tanto os testes psicológicos eu posso aplicar tanto individualmente como em grupo. E os testes psicológicos são aqueles que é de prioridade dos psicólogos. Ninguém mais pode aplicar testes psicológicos. Qualquer dúvida, vocês me interrompem aí, viu, meninas? Então, qual que é essa analogia aí junto com o martelo? Porque, assim, quando ele é bem usado, o martelo, tá? Ele também tem outras finalidades que não é só pregar prego, né? Eu também posso utilizar o martelo, aí, né, a autora fala, como um peso para papel, como um calço de porta, tá? Eu posso usar o martelo em outras atividades que não é somente pregar um prego. E aí, os testes psicológicos, eles são, né, muito utilizados para a questão de uma avaliação psicológica, né? Ou na área de recrutamento de seleção, né? Ou na área de neuro, na área da psicologia escolar, tá? Mas os testes psicológicos, quem falar assim, Cristiane, eu só vou trabalhar na clínica, eu não vou querer fazer avaliação diante de demanda. Mas eu também posso usar o teste psicológico para autoconhecimento. Vai aplicar um teste no cliente meu e discutir com ele os resultados daquele teste. Então, não necessariamente é só usada em avaliação psicológica. Como o martelo também pode ser um peso para um papel, um calço para a porta, que essa não é a finalidade, né, direta dele, o teste psicológico pode ser utilizado como uma fonte de autoconhecimento aí também, tá? Só que tem o seguinte, né? Se eu não sei utilizar um martelo, tá? Eu não vou atingir meu fim, né? Que é pregar um prego. Mas se eu não sei utilizar, eu posso dar uma martelada no meu dedo e machucar o meu dedo ou machucar minha unha, né? Pode acontecer em casos drásticos, né? Macabros, vamos dizer assim. Tem gente que utiliza martelo para matar pessoas. Então, quando mal utilizado, o martelo, né? Ele perde o seu fim, que é te ajudar. E isso também a gente pode comparar com a questão dos testes psicológicos. Se eu uso um teste psicológico, tá, de forma inadequada, eu posso prejudicar muito aquela pessoa. Se eu não sei aplicar um teste, se eu não sei corrigir um teste, tá, eu prejudico, os resultados vão ser resultados reais. E eu acabo prejudicando a pessoa. Um exemplo disso é o seguinte, vamos supor, eu vou aplicar um teste de inteligência para saber lá o percentil, tá, do meu cliente. O meu cliente tem 16 anos. E aí eu vou aplicar um teste, né, vou aplicar o beta 3, que é um teste de inteligência. Nós vamos ver ele, tá? Beleza. Só que é o seguinte, o meu cliente tem 16 anos. Aí eu vou aplicar o teste, vou corrigir, e aí eu olho lá o percentil, deu percentil 20, abaixo da média. Então, esse meu cliente não é muito assim com a facilidade de assimilação, não. Só que aí, essa pessoa não lê o manual, não conhece os testes, e o beta 3, a amostra dele são pessoas acima de 18 anos. Ou seja, eu apliquei um teste que teve enquanto amostra pessoas acima de 18 anos num adolescente de 16. Então, aquele resultado, ele não é o real, né, vamos dizer assim, para aquela pessoa daquela idade. Então, eu posso prejudicar o meu cliente em relação a esse resultado. Por quê? Porque eu não li o manual, porque eu não tenho essas informações de que os testes, eles são feitos de acordo com uma amostra.
Dúvidas, meninos? Estou pedindo água aqui. Vamos ver, abre aí os microfones e vê se tem alguma dúvida até então aqui entre esse paralelo, essa analogia aí entre o martelo e os testes psicológicos. Tá tudo tranquilo, entenderam? Vocês estão aí, meninos? Ninguém tá aí. Vou pegar uma aguinha. Tranquilo, tá indo sim, tá beleza. Tá beleza? Hoje tá todo mundo quietinho, Daniel. Ninguém quer conversar comigo? Pós-feriado, está todo mundo ainda sonâmbulo, ainda sonambúlico, né? Ainda vou resolver falar teste de inteligência depois de feriado, olha. Tá É vendo? muita atrevida, nossa senhora. Então, acorda, vou fazer igual a Ana Maria. Acorda, meninos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, Daniel, bom te ver. Beleza. Vamos continuar nosso teste de inteligência, então. Bom, sendo assim, né? Aí, só para a gente fechar essa analogia aí, né? Então, antes de serem usados, os testes são avaliados em um sentido técnico, né? E sua avaliação é de interesse principalmente dos usuários em potencial. Depois que são colocados em uso, no entanto, os testes não podem mais ser avaliados independentemente das habilidades de seus usuários, do modo como são usados e dos fins que servem. Ou seja, eu não posso pegar um teste e aplicar do jeito que eu acho melhor, interpretar do jeito que eu acho melhor. Tem que se seguir o manual, ok? Então, não tem esse negócio de adaptar testes depois, não. O teste, assim que ele entra no mercado, eu tenho que proceder conforme o manual. Então, vamos aos testes de inteligência. Tá vendo esse francês aí? É o Binet. Vocês já estudaram Binet, gente? O Binet foi o primeiro estudioso a falar de inteligência, tá? Então, ele começou em 1904, tá lá no início do século XX, tá? A avaliar, tá? Ele foi encarregado de criar um método para avaliar crianças com retardo mental, tá? Então, ele estava particularmente bem preparado para essa tarefa, ele tinha o apoio do Simon, tá? E aí eles fizeram, né, em 1905, tá, a primeiro instrumento para a questão cognitiva geral ou inteligência global. Então, os testes de inteligência, quando que começa, Cristiane? Com os estudos de Binet, em 1904. Em 1905, junto com Simons, tá, eles vão desenvolver a primeira ferramenta para testes de inteligência. Ah, como é que eles conseguem desenvolver isso, Cristiane? Com os estudos, principalmente com crianças com retardo mental. É o que ele estudava na época. Ok? Bom, e aí se cria a primeira escala Binet-Simon em 1905, que era uma série de 30 testes ou tarefas de conteúdos com dificuldades variadas para avaliar julgamento, capacidade de raciocínio, né? E por aí vai. Incluía perguntas ligadas a vocabulário, compreensão, tá? E era por fases, né? Começava por testes mais fáceis e ia dificultando. Tá? Então, ele iniciou aí uma série de, né, com 30 testes em 1905. Ok? Então, nós estamos falando aí de mais de 100 anos atrás. Bom, então essa escala de Binet-Simon teve um sucesso porque combinava características dos primeiros instrumentos de uma forma nova e sistemática, sendo mais abrangente do que os anteriores. Na verdade, era uma pequena bateria de testes, cuidadosamente selecionadas, disposta em ordem de dificuldade, igual eu falei.
Então, Binet e Simon administraram a escala a 50 crianças normais entre 3 e 11 anos, bem como para crianças com outros vários, né, vários graus aí de retardo mental. Então, ele tinha duas amostras de crianças, entre aspas, né, gente, ditas normais, e outra amostra de crianças entre 13 e 11 anos com algum tipo de retardo, né? O que eles chamavam na época de retardo mental. Hoje a gente não fala esse termo, né? Então, os resultados desses estudos provaram que a dupla havia criado um procedimento de amostrado do funcionamento cognitivo, através do qual o nível geral da capacidade intelectual de uma criança poderia ser descrito quantitativamente. É aí que é o auge. O que é o teste? Eu consegui mensurar, né? Consegui transformar em forma quantitativa um resultado comportamental aí, né? No caso aqui, seria um resultado cognitivo. E aí foi um sucesso. Por isso que o Binet, né, essa escala Binet-Simon é um sucesso, porque ela, assim que eles conseguiram, né, desenvolver esse método, foi traduzido, saiu da França e foi traduzido para o mundo inteiro. Hoje, a maioria das questões dos testes psicológicos se concentram muitos estudos nos Estados Unidos e no Canadá também, tá? Então, Binet é que começou, né? Ele foi um precursor aí, né? Foi o primeiro a conseguir quantificar, né, a questão cognitiva aí da inteligência. Bom, e aí, gente, vocês vão me perguntar o seguinte: ah, Cristiane, bacana. E os testes, testes de inteligência, a gente conhece também muito no mercado como teste de QI. Não é quem indica, não, é QI, tá, gente? Nós vamos ver por que os testes de inteligência, né, ficou com esse nome de QI. Então, quando vocês ouvirem essa nomenclatura aí, QI, é o teste de inteligência, que significa consciente de inteligência. O que é de consciente e o I de inteligência. Então, olha o que aconteceu, meninos e meninas, né? Tá todo mundo aí, beleza? Binet, ele revisou, né, a sua escala e aperfeiçoou em 1908 e 1911. Então, ele lança em 1905, mais 3 anos depois, né, ele aperfeiçoou e depois em 1911. O cálculo, eu vou ler, depois eu vou explicar para vocês. O cálculo do score, né, do resultado, né, que ele tinha lá em 1905, evoluiu para um sistema no qual o crédito referente aos itens corretos era apresentado em termos de anos e meses, de tal modo que o nível mental atingido representasse a qualidade do desempenho. Em 1911, o psicólogo alemão chamado Stier propôs que o nível mental obtido na escala Binet-Simon, rebatizado de score de idade mental, fosse dividido pela idade cronológica do sujeito para se obter um quociente mental, que representaria de forma mais precisa a capacidade em diferentes idades. Para eliminar a casa decimal, o quociente mental era multiplicado por 100 e logo se tornou conhecido como quociente de inteligência, ou seja, QI, teste de QI, teste de inteligência. Não entendi nada, Cristiane. Começou a ser conhecido como QI, né, o teste de inteligência, quando eles observaram o seguinte: olha, o Binet-Simon trazia um score, uma escala, que representava somente a idade mental, tá? Então, aplicava o teste, uma criança, a idade mental dela, tá? Era de tanto, tá? Ah, era um percentil, né? Era correspondente a 5 anos, a 6 anos.
O que eles propuseram aí, né? Que aí foi o Stern. Que esse resultado da escala do Binet, se dividido pela idade cronológica do sujeito, né? E multiplicado por 100, daria essa inteligência aí de acordo com a idade da pessoa, ou seja, o QI sendo, vamos dizer assim, adaptada à idade real daquela pessoa. Então, eu tenho 10 anos, eles conseguiram, pessoas de 10 anos com a idade mental de 5 anos. É mais ou menos isso daí. Então, eles trazem exatamente o QI, ele se torna QI por causa dessa fórmula. Era pegada a idade mental, dividido pela idade cronológica e multiplicado por 100. Eu consegui aí o índice, né, de inteligência, ou, né, o consciente de inteligência. Por isso que os testes de inteligência às vezes se utilizam, né, era muito comum, onde a gente ouve também de falar de QI, né, que significa o consciente de inteligência, tá? Acho que tá tranquilo até aqui, assim, é bem conteúdo, é bem, vamos dizer assim, é bem teórico, mas qual que é o objetivo? Vocês entenderem a evolução aí de como que foi construído um teste de inteligência. Tá, meninos e meninas? Tranquilo? Vamos continuar. Eu acho tranquilo aí. Não tem muita Cris, coisa, né, Daniel? não, porque você está falando da origem dos testes, né? Binet como precursor, e que sustentou aí uma base teórica desses testes para vários outros pensadores aí. Jung se apossou muito dessas teorias de Binet. Então, enfim, ele foi base para vários outros que seguiram logo após essa construção teórica dele. Isso mesmo, Daniel. Bacana, isso mesmo. Vanilda, gostaria de falar alguma coisa? Não. Oi, Cris. Quer falar alguma coisa? Realmente é teórico, a gente precisa de estudar a teoria e realmente esse conceito ele é muito válido, é aquilo que o Daniel falou, é a base para a gente ter entendimento de como surgiu o teste, para a gente ter mais ou menos uma analogia dessa construção, né? Para a gente encontrar esses dados quantitativos. Muito bem, bacana. Perfeito, perfeito. Vamos voltar então à teoria aí, né? Vamos lá. Diante disso, né? Aí vamos entrar qual que é o conceito de inteligência. Porque hoje, gente, nós sabemos que temos vários tipos de inteligência, né? As múltiplas inteligências, né? Inteligência emocional, inteligência para música, inteligência para dança, inteligência quantitativa, inteligência psicomotora, é o que nós chamamos de múltipla inteligência. Mas se a gente pegar aí, né, a etimologia da palavra, então inteligência vem de intelligere, né? Que significa discernir, compreender e entender. Então, formado pelo prefixo aí, inter, que é entre, mais ligere, escolher. No século XV, passou também a abranger informações obtidas por meio sigiloso, né? Inteligência, né? Que a gente vê aí muito nos filmes, né? Aquelas inteligências secretas, né? Aquele tipo de coisa, né? Como algo que ninguém pode saber, algo sigiloso. Bom, nenhuma definição isolada consegue definir de forma aceitável o que é inteligência. Para alguns psicólogos, a ênfase está no pensamento abstrato, no raciocínio, para outros na questão da aprendizagem, outros ainda falam da inteligência na competência social. Ou seja, né, falar de inteligência, esse nome isolado, fica difícil, porque eu remete, né, segundo alguns autores, de que tipo de inteligência eu estou falando?
a inteligência emocional, abstrata, assimilação, raciocínio, qual que é esse tipo de inteligência aí, tá? E aí nós vamos entrar nesse conceito de inteligência e como que essa é a inteligência que nós estamos querendo falar aqui, que nós vamos estar, né, usando, aplicando, né, entender que tipo de inteligência é essa. Então, em 1998, né, McGreen e Flanagan, né, propuseram uma integração entre duas teorias, tá? A teoria da inteligência fluida e a teoria da inteligência cristalizada. Por isso que chama GF-GC. E aí ele falou de 3 estratos, criando a teoria de CHC, né? Que hoje nós chamamos CHC, que é Castel, isso aí quem sabe em inglês é das habilidades cognitivas. Tá? Resultando em uma visão multidimensional da inteligência, organizando-a em 10 fatores amplos. Então, hoje, por essa teoria de Green, lá em 1988, eles colocam a inteligência em 10 grandes fatores amplos, porém, em 70 fatores específicos. Então, por aí vocês verem, né? Nossa! Quando a gente falar de um teste de inteligência, a perguntinha é a seguinte: qual inteligência que você está querendo falar, que você está querendo medir? Qual teste de inteligência que você está utilizando, tá? Porque só aí a gente vê que tem de fatores amplos 10 e específicos 70. Então tem que ser claro qual tipo de inteligência é essa que eu estou querendo medir, tá? Essa é uma questão aí que aí para a gente já pensar. Então, essa teoria do CHS, do Green lá, passou a identificar o fator G, tá? Como sendo mais próximo da inteligência fluida, tá? E o que é essa inteligência fluida? Ele fala de 2 inteligências, a inteligência fluida e a inteligência cristalizada. A inteligência fluida é aquela que vai referir-se à habilidade de aplicar definições, métodos e procedimentos de solução de problemas, aprendidos previamente para lidar com situações e problemas, tá? A inteligência fluida, então, ela vai falar muito assim, da capacidade da pessoa em relação à habilidade de pensar, raciocinar para resolver um problema, tá? Então, a fluida está muito na questão de resolver um problema. Quando eu falo da inteligência cristalizada, tá? Ela já é essencialmente biológica. Então, ela já vai estar relacionada a uma capacidade de aculturação dos indivíduos. Ou seja, é uma inteligência ela está mais relacionada a uma questão cultural, tá? Do que essa questão de resolver um problema. Já é outra forma de se trabalhar aí inteligência, ok? Então, eu tenho a inteligência fluida e a inteligência cristalizada. A fluida está mais para a questão do raciocínio, resolver problemas. A cristalizada está mais para aquela inteligência que tem a influência da cultura, mas da compreensão. Então, eu posso falar que a fluida está para resolver e a inteligência cristalizada, não, ela não tem essa questão assim, vou resolver um problema, mas está mais relacionada à questão da compreensão, da questão verbal. Vocês vão entender isso mais aí na frente. Então, aí, em 1993, Carroll, chamado, né, um livro, ele publica um livro,
que nessa pesquisa fez um levantamento dos últimos 60 anos de literatura científica e selecionou 461 conjuntos de dados e 1.500 referências, tá, de estudos clássicos relacionados à abordagem fatorial e questão de métodos na área de testes. Esse estudo resultou em um modelo hierárquico da inteligência chamado de 3 estratos. O nome estratos refere-se à ideia de camadas dispostas em 3 níveis em função da generalidade. Ou seja, o que Carol fez? Ele estudou e conseguiu diferenciar 3 estratos, 3 camadas referentes principalmente à questão da inteligência. Então, esses estudos aí de 60 anos, né? Esse livro foi publicado em 93, então vamos, né, considerar de 93 para trás, ele traz, né, o resultado como pensaram a questão da inteligência nesses tempos aí para trás. Ok? Então, vamos lá. O extrato 1 contém mais de 70 fatores específicos ligados a capacidades específicas pelos testes de inteligência. Esses fatores específicos subdividem em 10 fatores amplos e aí ele coloca os principais, tá? Então, o extrato 1 já fala que a inteligência aí, né, ele tem 70 fatores específicos e 10 mais amplos. Considerando esses 10 amplos, seria o raciocínio indutivo, quantitativo, compreensão verbal e desenvolvimento da linguagem, memória associativa e visual, relações espaciais, percepção de formas, discriminação de sons e musical, originalidade, fluência verbal, aptidão numérica e velocidade perceptiva, tempo de reação e velocidade de processamento semântico, entre outros. Ou seja, a inteligência, como todas essas habilidades aí, seriam consideradas uma inteligência geral, tá? E nos seus estudos, ele fala aí do extrato 2, tá? Mas aí já há uma divisão, que até hoje é o que é utilizado. Então, por que você está falando disso, Cristiano? Para a gente chegar, quais são os testes de inteligências utilizados hoje e da onde que eles surgiram? Então, a gente vê que no extrato 2, se no extrato 1 era uma inteligência geral de tudo junto, no extrato 2 há uma divisão entre inteligência fluida e inteligência cristalizada. A fluida está relacionada com a capacidade ligada a operações mentais de raciocínio em situações novas, que depende minimamente de conhecimentos adquiridos. Capacidade de resolver problemas novos, relacionar ideias, induzir conceitos abstratos, compreender implicações, extrapolações e reorganização de informações. A inteligência cristalizada, tá? Então, a inteligência fluida está naquilo que eu falei anteriormente, tá? Raciocinar e conseguir resolver algo, tá? Eu fazer assimilação, assimilar, compreender e resolver. Na cristalizada já é diferente. Representa o grau em que o sujeito é capaz de utilizar as capacidades básicas de forma a adquirir diversos conhecimentos, sendo que esse fator abarca informações relacionadas à compreensão verbal, conhecimento lexical, ou velocidade de leitura. Fugiu aí. Gente, acho que saiu o PowerPoint. Espera aí, deixa eu voltar com ele. Voltou. Então, aqui na inteligência fluida está relacionada à questão de resolver problemas, a cristalizada está na questão de compreensão, principalmente voltada a compreender aquilo que é dito, ou a questão da leitura, mas não
né, não está relacionado a essa questão de resolver problemas, mas de compreender. Então, aí a gente já divide 2 tipos de inteligência. E, por último, o extrato 3, tá? Que é o modelo de funcionamento intelectual geral ou o fator G de Spearman, que representa a existência de uma associação geral entre todas as capacidades cognitivas dos 3 estratos. Ou seja, né, segundo Spearman, né, não é só a fluida e a cristalizada, mas é realmente todos esses fatores juntos. Esse seria outra camada aí que o Carol estudou em relação às teorias da inteligência. Jane, por que você está falando? Tá? Porque nós estudamos, né? Nós vamos ver que os testes, né, que nós aplicamos hoje, principalmente na área de recrutamento e seleção, né? Quando se fala de inteligência, nós trabalhamos muito com a inteligência fluida. Tá? É isso que nós vamos ver hoje. Ok? Então, por curiosidade aí, né, estudos sobre a avaliação do desenvolvimento das funções cognitivas para um maior desempenho da inteligência fluida, né? A inteligência fluida, que é a capacidade de resolver problemas, vamos dizer que o ápice dela, segundo os estudos, é de 18 a 21 anos. Enquanto a cristalizada, que está na questão de compreensão, voltando mais para a questão verbal aí, está entre a idade, né, menor incidência de mudanças, né, então há uma instabilidade entre a idade adulta e vida, né, senil, por serem mais sensíveis aos aprendizados obtidos por meio da educação e da experiência. Então, capacidade de resolver problemas de assimilação, o auge, né, o pico está no 18 a 21 anos, e depois estabiliza, e a cristalizada, né, ela também tem um pico aí, né, mas na vida adulta e senil, vamos dizer que não há uma mudança aí significativa. Ok? Essa é a questão de estudos aí nosso. Bom, por que você falou isso tudo, Cristiane? Depois eu vou voltar nesse slide aqui. Estão vendo aí os testes? Vamos para os testes, então, tá? Olha uma questão interessante aí. Eu tenho o beta 3, olha como que é a questão. Olha, teste não verbal de inteligência geral. Esse daqui é um teste de inteligência chamado beta 3. O R1, teste não verbal de inteligência. O G36, teste não verbal de inteligência. Teste dos relógios, tá? A mesa que está um manual, mas no livro também fala de aplicação, que é um teste não verbal. Então, o que significa isso, meninos? Nós, né, vamos aplicar, né, quando as aulas voltarem, o G36. Então, o G36, se ele é um teste não verbal, nós estamos falando, igual o beta, o R1 e o teste de relógios, tem teste G38, teste de dominós, tá? Nós estamos falando que nós estamos aplicando um teste que ele é não verbal e o resultado dele vai ser referenciado à questão da inteligência fluida. Por quê? Porque se fosse a inteligência cristalizada, ele teria que ser um teste verbal. E aqui, quando a gente fala que o teste é não verbal, nós estamos falando de uma teoria, né, da inteligência, né, a anterior da inteligência que nós falamos. Tá? Peraí. Da inteligência fluida. Acho que está aí outra vez os slides. Bom, quem que já foi submetida aí a testes, gente, de inteligência? Alguém já fez teste de inteligência aí? Já foi submetida a testes de inteligência? Nath, você nunca fez teste de inteligência, Nath? Eu já fiz o 3.
Quem que está falando? Daniel. Ah, Daniel. Ah, tá. Você que está falando aqui. Não, Nunca assim, vi. não, lembra? eu não lembro. Não verbal, você fala, né? Inteligência não verbal. Geralmente eles eram como é que fala? Os itens dele, né? É tudo elementos gráficos. Aí você tinha que olhar, observar, comparar. Eu lembro mais ou menos assim, quando eu fiz. Então, aí no final, né, tinha a tabela onde você ia marcando ali o que era a representação. Era mais ou menos tipo uns desenhos geométricos. Vou Não mostrar sei se é eles. esse. Vou mostrar eles agora para vocês como é que eles funcionam. Alguém mais gostaria de falar sobre isso? Ô, Cris, quando nós Sou eu, Vanilda. Quando nós iniciamos o Pitágoras, nós passamos por um teste pelo próprio portal. Este teste é de inteligência artificial ou ele é um teste de não cristalina ou verbal? Não, O que é isso? Não, ele não é. O teste que vocês fizeram lá no canal Conecta não é um teste de inteligência, é um teste de personalidade. Ah, ok, então. Obrigado, viu? Nada, é um teste de personalidade. Então, olha aqui, olha. Eu vou mostrar agora para vocês um teste de inteligência, que é o G36. Esse teste G36 é aquele que nós vamos aprender a aplicar, a corrigir e fazer síntese final, tá? Então, só um minutinho aqui que eu vou abrir ele aqui. Então, para vocês verem como é que funciona um teste de inteligência não verbal, tá? Utilizado muito para a área de recrutamento, seleção, concurso público utiliza muito esse teste. Só um minutinho. Aqui, ó. G36. Bom, como que é a aplicação desse teste? Vou disponibilizar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo aqui visualizar? Deixa eu diminuir que aí dá para ver tudo. Então, o teste de inteligência, meninos e meninas, todos eles trabalham de uma mesma forma. Ou seja, há um quadro como esse daqui, tá? E um espaço vazio no qual eu devo escolher as figuras abaixo que completam, dão sentido a esse quadro. Então, esse G36, esse aqui é um exemplo. Então, todo teste de inteligência, nós iniciamos com um exemplo. Então, tá aqui. Então, a gente vai pedir, né? Pode ser individual ou em grupo, né? Olha, vocês estão vendo esse quadro aqui? Existem 3 gravuras, né? 3 figuras nele. Qual dessas 6 aqui embaixo que completaria, daria um sentido para esse quadro? O G36, meninos, ele tem uma questão específica, ele tem esse pontilhado. Esse pontilhado é para falar que é um espaço vazio, tá? Somente isso. Então, olha aqui, qual que seria, né? Vamos lá, abre o microfone aí e me fala. Dessas 6 gravuras aqui, né? Qual que completaria, daria um sentido para esse quadro? Qual número? Qual figura? A 1, a 2, a 3, a 4, a 5 ou a 6? O que vocês acham, gente? Esse é só um exemplo. Qual dessas 6 gravuras? A 3, isso, né? Então, olha aqui, ó, vamos colocar lá. Ah, sou inteligente! Ah! Ô, medo de falar, hein, gente? Muito bem, Nath. Olha aqui. Tenho um círculo, né, com uma cruz no meio. Para dar um sentido, completar esse quadro, então seria a gravura 3. Então, aí tem, igualzinho o Daniel falou, uma folha de resposta. Eu vou na folha de resposta e no exemplo eu escrevo o número 3. Aí vamos lá. Aí a gente sempre faz o 1 e o 2 juntos. E agora? Né? Então, tem 3 figuras, um espaço vazio. Qual dessas 6 completaria,
daria um sentido para esse quadro. Então, se são 3 triângulos, né? Completaria esse quadro o triângulo 2. Muito bem. Aí a gente continua dando as orientações. É a última. E agora? Agora muda um pouco. Qual gravura que completaria, daria um sentido para esse quadro? E agora, seria qual? A 6. A 6, muito bem. O pessoal tá inteligente aí. Ah, tá vendo? E esses meus alunos é tudo inteligente. Só que tem um porém, meninos e meninas. Olha só, a gente está falando de teste inteligente. Toda inteligência é inteligência fluida. Então, todos os testes, né, de inteligência não verbal, esse é o G36, vai trabalhar dessa forma. Começa com itens, né? Vamos falar, né? Bonito, itens mais fáceis. E a partir do momento que eu vou passando a folha do caderno, eles vão ficando mais difíceis, ok? Então, a gente vê até o número 2, aí já mudou um pouquinho. Não são todas as gravuras são iguais, né? Então, eu tenho 2 triângulos e uma estrela. Então, para dar um sentido, 2 triângulos, 2 estrelas. Então, seria o número 6, tá? Nesse momento, aí, no G36, eu pergunto se todos entenderam, vejo se todos responderam de uma forma correta e falo que agora eles vão trabalhar, né, sempre com essa finalidade de preencher, de completar e dar um sentido para esse quadro. O G36, ele não tem tempo. O tempo dele é aberto, mas geralmente, no máximo, fica em 45 minutos. Eu tenho outros testes de inteligências que já tem tempo. O Beta 3 já tem um tempo de 5 minutos. O G38 tem 30 minutos. O teste dos relógios, eu creio que é 30 minutos também. Então, depende do teste. Tem teste de inteligência com o tempo livre e tem teste de inteligência com tempo determinado. Quando tem tempo determinado, acabou o tempo? Acabou o prazo de fazer o teste. E aí, o teste vai ficando mais difícil. Então, vocês viram que já mudou, né? Do 1, que era tudo igual, o 2 já mudou. Eu vou mostrar para vocês agora o último, que é o 36. E aí, vocês vão me falar, pra vocês verem quanto que muda, né, o grau de raciocínio para eu resolver esses problemas. Então, aqui, ó. O último, vocês vão fazer esse teste depois, tá? Quando voltar às aulas e vão aplicá-lo também. Aqui, olha, o último é esse daqui, ó. Aí apertou, viu, Cris? Pois é, eu vou dar um tempinho aí para vocês. Qual que vocês acham que dessas 6 gravuras completariam esse quadro? Esse é o último. Chama-se G36 porque tem 36 figuras, né, a serem completadas. Essa é a última figura de número 36. É. E aí? Ó, eu falaria aqui o número 5. Número 5. Alguém mais gostaria de falar? Ô, Cris, eu acho que é o número. Acho que eu tô errada, mas eu vou falar, vou participar, né? Claro, deve. Eu acho que é o número 1. Uhum. E aí? Quem mais que gostaria de falar? Mais ninguém? Ô, medo, hein? A gente só tá... Professora, eu acho que é o 3. 3, Gabi. É. Ok. Posso falar o resultado ou tem mais alguém que quer falar? Eu acho que é a 2. 2, a Nath. O resultado...
Alguém quer falar? Bom que, não, bom que cada um pegou um. 1, 2, 3, faltou 4. 4, 5, você falou 6. O resultado aí correto, gente, é o número 1. Aí, Ó, Vanilda, você acertou, é o número 1. Oh, fiquei feliz. Tá? Mas aí vocês veem o que, gente? Que vai passando as folhas, né, do teste, vai ficando mais difícil. E como é que se corrige esse teste? É pelos números de acertos. Então, a gente tem, né, aqui um crivo, né, mostrar para vocês aqui, né, tem esse crivo, que aí eu vou ver quais as respostas estão certas ou erradas. Depois eu jogo na tabela e aí eu tenho o percentil de questão da inteligência, né? Aí seria inteligência fluida. Bom, Ô, Cris, oi. aí Pode uma falar. pergunta aí. Claro, ótimo. Por Pergunta. que é o número 1? Por que é o número 1? Então vamos voltar lá, né? O teste, Elaine, ele vai estar trabalhando com a forma de seu raciocínio, tá? Ou seja, em determinado momento do teste, eu vou ter que somar, em outro determinado, eu tenho que dividir, multiplicar, tá? Então, ele vai trabalhar com várias formas de raciocínio. Nesse último aqui, tá? Nós temos aí que há uma mudança. Eu tenho vários estímulos. Eu tenho pontos, eu tenho figuras, né? Geométricas, eu tenho aqui, né, que é um meio círculo, sei lá, e eu tenho retas. Então, o raciocínio aqui, Elaine, é como que esse desenho aqui, ele está mudando para chegar nesse resultado final. Tá? O manual não te ensina, tá? Ele fala que é o número 1, tá? Como chegar nesse resultado aqui, eu tenho que raciocinar, vamos dizer assim, né? Pensar como que esses estímulos mudam para que chegue nesse resultado. Ô, Cris, Oi. eu posso falar como é que eu cheguei nesse resultado? Claro, pode falar. Eu somei que tem 4 esferas, um caminho descendo e uma outra esfera embaixo. Então, quer dizer, o caminho para chegar nesse quadro pontilhado, eu juntei as esferas com o caminho. Aí eu consegui chegar nesse resultado. Uhum. Tá aí, Elaine, uma forma que ela conseguiu foi desse jeito. Isso Eu não foi o entendi. resultado. Explica outra vez, Vanil. Oi. Cadê ela? Vanil. Oi. Explica outra Oi. vez aí. Explica novamente. Eu Você peguei pegou essas 4 bolinhas que estão aqui em cima isso. como esferas. Ah, E esse tracinho, esse J de cabeça aí deitado, eu peguei ele como um caminho. E essa outra esfera é a conclusão que tinha que chegar para esse quadro. Então, você trabalhou com as esferas, foi diminuindo as esferas, né? E construir o caminho. E construiu um caminho. Cada um trabalha de um jeito aí, Gabi. tá. Você pode raciocinar de outra forma também, Gabi, tá? Então, assim, aqui nos testes de inteligência, às vezes a gente fica na horizontal, mas eles podem estar trabalhando na vertical aqui, tá? Ou diminuindo, ou multiplicando, depende muito, ok? Então, mas qual que é o sentido do teste de inteligência? É justamente dar desafios para a pessoa resolver. E aí a gente tem, e utilizando quais recursos, né? Os recursos, justamente, no G36, eles vão utilizar muito a questão aqui, ó, vou falar para vocês direitinho, de uma forma bem didática. Sempre os testes não verbais é para resolver problemas.
Aí, no caso do G36, eles trabalham muito pela questão de raciocínio, tá? Mas usando raciocínios de identidade, tá? Igualzinho os primeiros. Era um raciocínio de identidade. 3 círculos iguais. Então, de identidade, tá? Começa com testes de identidade, mas depois eles vão mudando, tá? Mudando para quê? Quer ver? Se os 2 primeiros, olha aqui, ó, estou indo lá nos primeiros. Se esses 2 primeiros, o exemplo, esses 2 primeiros testes, a gente trabalha com identidade, 3 triângulos iguais, o quarto igual. 2 iguais, 2 iguais. Tá? Aqui nós vamos continuar os primeiros testes com identidade, mas depois passa para o raciocínio de analogia. Então, durante o teste, eu vou utilizar raciocínio de identidade, raciocínio lógico, raciocínio de analogia, para conseguir resolver os problemas. Olha o terceiro, como que ele já muda, tá? Então, eu tenho 2 estímulos aqui, um voltado para o outro, e o terceiro, né, eu tenho que ter o quê? Uma gravura, tá? No sentido desse aqui, só que do lado direito, né? Que aí seria o número 2 aqui, ó. Então, eu ainda tô com uma questão de identidade, mas já mudou um pouco o meu raciocínio, né? Se aqui o anterior era igual, aqui eu vou ter o igual em posições diferentes. E aí o teste vai, né? Vai mudando esse tipo de raciocínio. Então, eu uso desde o raciocínio de identidade até a questão da analogia, até a questão, né, abstrata e por aí nós vamos. Tá? Agora, o Cris, só uma pergunta. Esses testes ele tem uma construção racional, né? Ou seja, de acordo com o que eu vou fazer no primeiro, o segundo, ele vai me conduzindo a determinadas maneiras de raciocinar. Ele tem uma tendência a levar, né? Daniel, o que acontece? Todo teste de inteligência escrito, esses que nós estamos vendo, que nós vamos ver lá em sala de aula, eles são construídos nesse sentido, igualzinho o Binet construiu lá em 1905, né? Mais fáceis para os mais difíceis. Aí o raciocínio vai mudando, né? Então, o raciocínio aí vai mudando, então vai dos mais fáceis os mais difíceis, até chegar naquele 36 muito mais difícil. Então, o raciocínio do teste, esses que nós estamos vendo aqui, é assim, é no papel, né? E dos mais fáceis e evoluindo aí para os mais difíceis. O que muda nos testes de inteligência é a questão dos itens. Então, esse aqui é o G36. Eu vou mostrar para vocês agora o teste dos relógios, tá? Que é outro estímulo, mas o raciocínio é o mesmo. Então, olha aqui, olha. Vou compartilhar aqui com vocês agora o teste dos relógios. Olha aqui como é que muda os itens. Então, vejam só. Aqui é um teste de inteligência não verbal, né? Teste dos relógios, forma C. Eles vão trabalhar com itens de relógio. Mas a forma é a mesma. Olha aqui, no quadro 1, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor. Acho que melhorou, não melhorou? Então, olha aqui, olha como é que é o raciocínio, é o mesmo G36, só que mudou os itens, né? O formato dos itens. Agora é relógio. Todos os relógios aqui marcam 3 horas, né? Então, o último aqui, qual que seria? O A, o B, o C ou o D? Se todos estão marcando 3 horas, o último também vai ser 3 horas. Então, é a letra C. É a mesma coisa lá do G36. Todos iguais? Todos iguais. Então, o último vai ser igual. Aí, o segundo exemplo, tá? Tá marcando 3 horas, 4 horas, 5 horas. 3 horas, 4 horas, 5 horas. 3 horas, 4 horas,
5 horas. Então, vai ser o de número, deixa eu diminuir aqui, B, da letra B. Então, esse daqui também é um teste de inteligência, mas usa como estímulo os itens, né? São relógios. E aí vai ficando mais difícil. É a mesma coisa do G36, tá? Então, aqui a gente tem, olha, tá marcando 13h45, 13h45, 13h45. Agora já é o contrário. 9h15, 9h15, 9h15. Aqui tá marcando 13h45, 13h45. Então seria a resposta certa. Aí a gente procura. Que é os 13h45, letra A. Tá? Esse teste dos relógios, gente, é muito usado em concurso também, tá? E ele vai estar medindo o quê? A inteligência fluida. O que é essa inteligência fluida? A capacidade de raciocinar, né? E a questão de resolver problemas. Então, eu vou aplicar um teste desse, né? Inteligência fluida, para eu saber assim, olha, como que é a inteligência para resolver problemas, tá? Esse é o tipo de inteligência, né, que a gente chama de inteligência fluida, que eu tô querendo aí mensurar, conhecer, tô querendo, né, conhecer o resultado em relação a esse tipo de inteligência. E aí, tem os 4 exemplos, terminamos, aí a pessoa, esse teste já tem que ter 30 minutos, aí ele vai fazer o restante. Em 30 minutos, eu acho esse teste dos relógios, ele é mais difícil que o G36, porque o estímulo dele, eu acho um estímulo mais difícil. Aí, né, ele vai até 40, diferente do G36, são 36 quadros, esse já tem 40 quadros, e esses aqui são os últimos, né? Então, e o raciocínio é o mesmo. Eu tenho que preencher esse último aqui. Conseguiram ver, gente, como é que funciona aí um teste de inteligência? Sim, Cris. É? Sim. Bacana, então. Agora, você explicou aí, Cris, essa questão de fluídico, né, cristalizado. Agora, é tão estranho ver um teste desse racional fluídico, entendeu? O nome não corresponde, né? O ato, né? Não, é complicado. Ele tem, para mim, ele tinha uma tendência cristalizada. O primeiro é cristalizado. Entendi. E não é, né? A inteligência fluida justamente por essa questão de resolver problemas. Não sei. Tá. O G36 também, ele é fluido, não é É. cristalizado. Não, todos esses que constam aqui, vamos voltar aqui, enquanto inteligência não verbal, né? Está relacionada à questão fluida, né? Aqui, ó. Todos esses testes que constam, teste não verbal, não verbal, não verbal, não verbal, está lá na questão da inteligência, né? Do fator de inteligência geral, considerada a inteligência fluida. Entendeu? Porque aí Entendi. vamos E um adiante. exemplo de um teste aí, inteligência cristalizada. Eu vou falar agora. Desculpa, adiantei. Muito bem, vamos lá, vamos lá. Então, aqui, beleza, Cristiane. E aí, inteligência fluida seria qual? Tá? Depois eu vou voltar para. Não, vou falar agora antes de ir para o cristalizado, tá, Daniel? Como é que está a tendência hoje dos testes? Olha só, eu falei para você daqueles testes que vai começando dos mais fáceis e indo ao mais difícil. Porém, esses testes, G36, G38, teste de relógio, por aí vai beta 13, tem mais N outros aí, eles têm um gabarito, né? Que são que é as respostas corretas. E aí, o que acontece muito no mercado? As pessoas têm acesso a esse gabarito e na hora de fazer o teste, decorou o gabarito e resolve, né? Não usam, né, o raciocínio para resolver a atividade,
mas copia, né? Vamos dizer assim, o resultado. E aí nós temos uma nova forma de testagem de inteligência, né? Que é a testagem adaptativa, tá? Ou testes individuais feitos sob medida para o testando. Esse teste de inteligência ele é muito interessante, que ele é informatizado. Então, como é que ele é? A pessoa, a pessoa entra e aí ela já começa com uma atividade para resolver um problema, né? Igualzinho nós vimos aqui, mas mediano. Nem fácil, igualzinho nós vimos, aqueles facinhos, e nem o difícil, tá? Mas uma atividade mediana. Se essa pessoa acertou essa atividade mediana, o computador já traz outros problemas mais difíceis para ela. Se a pessoa não conseguiu acertar essa mediana, o computador busca atividades mais fáceis para ela. Ou seja, o teste ele vai ser personalizado de acordo com a atividade que o computador buscou. Então, aí é um banco de dados enorme que não tem como eu decorar, porque para cada um vai surgir uma atividade específica para resolver. E se eu errar ou se eu acertar, é o que vai conduzir quais outras atividades que eu devo fazer. Aí fica mais difícil da pessoa o quê? Manipular o teste de inteligência. Então, ele é desse jeito, né? É o início de um teste intermediário. Se eu acertar, eu vou adiante. Se eu errar, eu vou para é colocado atividades mais simples para mim. É o que nós chamamos hoje e que está evoluindo até os testes de inteligência para essa testagem adaptativa que nós chamamos. Ou seja, são testes de inteligência bem específicos, bem assim, individualizados, para diminuir essa questão de manipular os testes. Cris, é interessante que foi até a dúvida que você está falando aí, mas que eu tive. Porque o que acontece? Quando eu vejo essa questão da testagem, e aí existe uma gama de teste enorme, obviamente, no caso da inteligência, como você está falando aí, né, fluídica ou cristalizada, a gente vai usar, mas existem vários testes para cada grupo dessas inteligências, né? E eu fico imaginando, num processo de testes, quando eu faço uma escolha, eu estou entendendo uma questão subjetiva, tá? Que pode ser quase que assim, escolhido um teste que não vai ser o mais adequado para aquele momento ou situação, né? Ou para aquela pessoa. E talvez esta forma adaptativa, ou seja, ela começa a dar uma coisa mais, não vou falar padronizada somente, mas mais moldada à característica da pessoa, de maneira a chegar a um objetivo final que ela não expresse, assim, às vezes um determinado teste seja mais fácil para uma pessoa, para um grupo de pessoas, em detrimento de outro, entendeu? Uhum. E justamente assim, porque os testes trabalham dessa forma, sabe, Daniel? Por score. Então, assim, nos testes de inteligência, a quantidade de acertos é o que vai determinar o seu nível, o seu percentil ali na tabela, né? O seu nível de inteligência pela quantidade de acertos, tá? E aí, não fala assim se você acertou mais fácil ou mais difícil, num resultado total. A gente na testagem adaptativa aí a gente vai saber, né, o que implica se acertar os mais fáceis ou acertar os mais difíceis. Acho que aí é uma evolução boa. Mas aí tem outros testes. Vamos aqui, o teste VISC. Respondendo a sua questão, Daniel. Esse teste VISC, tá? É para crianças. É um teste de inteligência, então aí é um instrumento clínico de aplicação individual. Aí a gente já está falando, quando a gente fala da inteligência, né, a cristalizada, eles já não são testes coletivos, são testes individuais, tá? Que tem como objetivo avaliar a capacidade intelectual das crianças e o processo de resolução de problemas. A faixa etária de 6 a 16 anos.
É composto por 15 subtestes, sendo 10 principais e 5 suplementares, e dispõe de 4 índices a saber: compreensão verbal, índice de organização perceptual, índice de memória operacional, índice de velocidade de processamento, além do coeficiente de inteligência total. Então, Cristiane, só é utilizado os testes não verbais? Os testes não verbais de inteligência é usado em processos seletivos, né, de concurso público ou outros aí, para determinar esse nível intelectual aí, tá? Da inteligência fluida. E como é que fica as outras? Então, eu tenho o VISC para criança, né? Que é esse teste que vai falar da inteligência verbal e não verbal. Tá? E é uma série de atividades de dificuldades. Esse teste, o VISC, o valor dele, hoje... Ele é caríssimo. R$3.000. É. Ele está em torno de R$3.000. Às vezes tem uma promoção boa, sabe, Daniel? Que ele vai para 1.750. Eu estou conversando com o meu filho, está fazendo uma avaliação psicológica, né? Quantos anos que ele tem, Daniel? Tem 13. E ele fez o VISC 4. Eu estava conversando com a psicóloga dele lá, né? Que estava fazendo a avaliação. Uhum. E ela falou, eu apliquei, tal. Aí eu pesquisei sobre esse teste para saber o que era, que se tratava. Porque ela falou, você sabe qual que é, né? Que eu falei que estudava, eu falei, sei, óbvio. Claro! O teste, né? É de Vesely, que nós chamamos a escala de Vesely, né? Que é o teste de inteligência para criança. Ele é um teste caro, custa R$3.000 e ele trabalha justamente assim, Daniel. São atividades mais simples e vai por escala, vai ficando mais difícil, tá? R$3.000 porque vem uma caixa. É uma caixa que tem ali vários, né? Vários estímulos, né? Os testes todos estão ali, são vários, né? Composto aí por 15 subtestes, que aí a gente vai aplicando e tudo, tá? Então, esse é o de criança que vai, né, até 16 anos, vai me dar uma noção maior sobre essa inteligência. Não só a inteligência não verbal, ele vai falar da inteligência não verbal também, mas a inteligência verbal, que aí está na questão da inteligência, né, que já não é mais a fluida, né? E vai evoluindo aí para a questão de memória, percepção e por aí vai. Para adultos, eu também tenho um teste mais amplo, assim, nós temos o VAIS. Só que tem um problema. O VAIS, ele não está validado. No final de 2019, ele já deu os 15 anos lá de validação, então a tabela dele está passando por novos estudos, tá? Então o teste VAIS é o teste igual o VISC de criança, mas para adultos, ok? Esse VAIS, né, ele pode ser aplicado de 16 até 89 anos. A sua primeira edição foi pela doutora Elizabeth do Nascimento. Olha que chique, gente. A Elizabeth, ela é aqui de Belo Horizonte. Ela é uma professora, né, uma doutora na área de avaliação psicológica aqui da UFMG. Então, ela é nossa aqui, né? E ela que traduziu, né, adaptou dos Estados Unidos aqui para o Brasil o VAIS 3. Todos esses testes de inteligência, eu não conheço nenhum que foi construído em Belo Horizonte, no Brasil. Todos eles são dos Estados Unidos e aí há uma adaptação aqui para a edição brasileira, aqui para o Brasil, tá? Então, é um teste, o VAIS imprescindível para avaliações psicológicas e neuro, sendo indicado particularmente para adolescentes e adultos nesse contexto clínico, educacional e de pesquisa. Também é um teste igualzinho o VISC, né? Ele é caro também igual o VISC, e é por atividades, né? São vários testes, é uma bateria, né? Uma escala de testes que a pessoa vai fazendo e vai dar dimensões diferentes aí de inteligência verbal e não verbal. Mas o VAIS, por enquanto, ele está aí lá no SATEPS, né? Com a tabela para ser aprovado.
assim que for aprovada, ele volta a ser comercializado. Então, hoje, para adultos, de inteligência assim, reconhecido, porque o VAIS é um dos mais reconhecidos aí no mercado. Tá? A gente tem outros, mas a gente fica esperando o VAIS retornar. Nós vamos ver os inteligências não verbais, é o que a gente tem hoje lá junto, né, à faculdade. Quando vocês começarem um atendimento e começarem a fazer psicodiagnósticos, aí vocês vão ter o contato, sim, né, com o VISC, né, ou com o VAIS, que é para a questão da avaliação psicológica mais ampla, tá? E dúvidas aí, meninos? Respondeu, Daniel, a sua pergunta sobre testes de inteligência, sim, mais específicos? O que acontece? Olha só meu entendimento, eu posso estar errado, você me corrige. Por exemplo, existem vários outros testes. Eu vi que é só um. Vamos falar na situação paciente que está fazendo avaliação. Vamos supor que ele tire lá dentro da escala de 0 a 100, ele tire 99 no risco. Mas se aplicasse um outro teste, ele tiraria 70, ou um outro 100 e alguma coisa. Então, ou seja, como é que fica essa possibilidade de uma variação na avaliação dos diversos testes que eu vou escolher para aplicar na avaliação psicológica, entendeu? Uhum. Olha, Daniel, qual teste escolher? Então, aí eu tenho vários critérios que eu tenho que ver. O primeiro, eu tenho que ver se aquele teste que eu for escolher está de acordo com aquela pessoa. Então, a questão de idade, de escolaridade, de amostra, isso tudo eu tenho que levar em consideração. Então, tenho testes que a amostra foi no Brasil todo e não teve amostra de Minas, né? Aí eu posso perder um pouco? Posso, tá? Há essa variação de testes, de resultados? Tem, Daniel, mas elas não podem ser absurdas. Então, olha aqui, se nenhum tirou 99 e no outro tirou 70, os dois estão acima da média, da média superior. Aí mudou o número? Mudou, bacana e tudo. Mas o resultado em questão da qualidade, todos os dois encontram na média superior. O esquisito é eu aplicar um teste de inteligência da média superior e aplicar outro que dê média inferior. Aí isso chama atenção nossa também. Mas também, Daniel, eu tenho que levar em consideração outro fator. O teste, ele é situacional. Eu não estou de inteligência. Teste de inteligência situacional, eu sou adulta, a gente acabou de ver que fica mais estável, né? Como é que isso acontece? Tá? É o seguinte, o teste, vamos supor, Daniel, eu vou fazer um teste, o G36 hoje, que eu dormi bem, por isso que a gente pede, né, ao aplicar o teste, que essa pessoa que vai ser submetida ao teste, que ela durma bem, que ela não beba no dia anterior, se ela faz algum tipo de uso de medicamento, ela tem que falar, se ela teve perdas recentemente, né, ou passou por situações difíceis nos últimos dias, tem que falar, tá? Porque isso tudo interfere no teste. Então, se eu estou de boa, fiz um teste hoje, eu posso ir bem. Vamos supor, daqui 2 dias eu vou fazer um teste. Só que eu dormi tarde, acordei cedo, né? Tomei um remédio para dor de cabeça porque acordei de ressaca. Isso tudo vai influenciar no teste. Então, para eu ter o resultado de um teste bacana, eu tenho que ver N variáveis aí que eu sei para cercar essas diferenças. Então, ele depende muito também da situação que essa pessoa está vivenciando naquele momento. Não sei se respondeu um pouquinho aí a sua dúvida, Daniel. Dessas condições que a pessoa tem que ter, tá, para fazer um teste. Tanto é assim, vou fazer um teste, qual que é a dica? Durma bem, tá? Uso de medicamento, tem que narrar se tem algum uso de medicamento, qualquer tipo de medicamento. Não, eu utilizei um remédio para dor de cabeça ontem. Tem que falar, porque isso afeta os testes.
se a pessoa tem dor de cabeça constante, se ela sofreu alguma perda. Alguém da família muito próximo morreu, né? Em tempos recentes. Prejudica no teste? Prejudica no teste. Muito de inteligência, Cristiane? Prejudica, tá? Cansaço, estresse. Dependendo do teste que você for fazer, né? Tipo palográfico. Né? O bacana é que essa pessoa não tem um esgotamento muscular, ou seja, que não faz nenhum exercício físico que cause esse esgotamento muscular, que isso vai afetar no teste. Então, aí tem N situações que pode afetar no teste e dar esses resultados diferentes. O que você acha, Daniel? Te convence ou não? Mas, assim, porque a questão da subjetividade aí, né, envolvida em todo esse processo. Ih, ficou tudo com... Vanilda, você quer falar, Vanilda? Ô, Cris, por isso que os testes, eles falam em situacional, porque depende da situação que nós vamos estar no momento para você ter o desempenho e a evolução do teste, se ele é um pouquinho maior a evolução ou menor, né? Quando a gente fala de testes situacionais, é porque ele vai estar avaliando aquele momento, aquela situação do sujeito. Eu tenho testes situacionais que, né, que eu acabei aí de falar, mas eu também tenho testes estruturais, que vai falar de estrutura e essa não muda. Tá? Então, se eu aplicar um Rorschach ou um PMK, eles não são situacionais, eles são testes estruturais. Ou seja, vai falar de uma estrutura de personalidade que não muda. Ah, sim. Então, a diferença dos testes situacionais com os testes de personalidade, por exemplo, que é a estrutura. Né? Não todos os testes de personalidade são estruturas. Os únicos testes que vão falar de estrutura é o Rorschach e o PMK. Ah, tá. É muita coisa para a gente aprender, né? Mas vamos com calma, um dia de cada vez, que nós vamos chegar lá. Isso. Porque quando se fala teste de personalidade, eu tenho inventários, né? Como que vocês vão ver o BFP, o NELP, o IFP, que são testes de personalidades, o próprio palográfico, mas eles ainda são situacionais. Eles não são estruturais. Ok, obrigada lá para você. Oi. Tá dando tchauzinho para você, Daniel. Tô, Daniel. Beijos, Daniel. Fala, beijo. Ele só jogou o beijo, Cris. Tchau, com Deus. Amém. Daniel, e aí, dúvidas? Não, tranquilo, Cris. É porque tem um envolvimento de subjetividade nesses processos, né? É isso que eu queria entender um pouco mais. Então, eu acho que a gente volta, Daniel, àquela questão anterior, assim, que os testes é um instrumento, igual o martelo. Se eu souber usar de uma forma correta, nossa, me ajuda muito. Se eu não sei usar, aí eu não vou ter o resultado esperado, tá? Então, a gente tem que ter um domínio aí do teste para saber qual usar, quando usar, as condições daquilo. E nunca, Daniel, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, quem gosta, quem vai usar muito teste, é que a gente nunca aplica um teste só. Então, o teste de inteligência, bacana, eu posso aplicar o teste de inteligência, né? Mas aí não vai ser somente ele que vai determinar algo para eu falar dessa pessoa. Eu vou aplicar um teste de inteligência com outro aspecto cognitivo, que pode ser um teste de atenção. Eu quero falar dessa pessoa, então eu vou aplicar um teste de personalidade, um inventário junto com um palográfico. Então, o correto aí é que eu tenho uma bateria de testes, até mesmo para eu ver a coerência desses resultados. Nunca aplicar um teste só para ter um diagnóstico daquela pessoa em cima de um único teste. Eu não posso fazer isso. E por isso que a gente chama de processo de avaliação.
Igual assim, o seu menino passou, né, por um processo de avaliação. A psicóloga aplicou o VISC, fez entrevista com os pais, né, entrevistou essa criança, atendeu elas com outras técnicas também, porque aí ela tem um instrumento que é o teste, que é um instrumento, e tem outros instrumentos que vamos aí realmente ver se, olha, essa criança tem uma dificuldade na atenção ou não tem. No teste falou que é média, mas a gente vê que a atenção dela no dia a dia ainda está um pouco ruim aí. Então, o que está acontecendo? O teste fala que ela tem uma boa atenção, mas na prática ela não consegue. Aí que eu vou fechar o meu quebra-cabeça, entendeu? Aí que eu monto o meu quebra-cabeça e dou um formato para ele. Não sei se ficou claro. Né? É assim que funciona. Por isso que, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado, Daniel, de não dar um diagnóstico em cima só de um teste. Isso igual ele, no caso do meu filho específico, ele ainda está no processo de avaliação. Uhum. Entrevista, preencher questionários, a esposa preencheu, né, aplicou-se esse teste. Então, assim, realmente está tendo uma pandemia vamos falar de ferramentas para chegar a esse diagnóstico final, a avaliação final. Isso, é assim que funciona. Então, é uma ferramenta, mas não é uma ferramenta que vai dar a solução de tudo, jamais, né? Bom, meninos, então, qual que foi o objetivo da aula de hoje? Vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o teste de inteligência, tá? O que é o teste de inteligência? Como que foi pensado um teste de inteligência? Para que serve um teste de inteligência? É isso, né? Vamos ver os outros? Bom, na próxima aula nós vamos ver o teste de atenção, né? Atenção concentrada, difusa, atenção dividida e atenção concentrada, dividida e alternada. Tá? 3 tipos de atenção aí que a gente vai conhecer um pouquinho como é que funciona. Por quê? Porque depois a gente vai ter que aplicar esses testes sim, né? E saber corrigir e saber dar o resultado. Ok? Dúvidas, meninos? Vocês hoje estão muito quietinhos, né? Isso. Quero fazer uma pergunta, só que o barulho aqui vai incomodar um tiquinho, mas é rapidinho, tá bom? Tá, pode falar. Por exemplo, esses testes todos que a gente for aplicar, a gente não precisa saber exatamente qual é a resposta. A gente tem que saber o resultado, é isso? Por exemplo, o porquê que deu, a gente não precisa saber exatamente o porquê que deu, igual aqueles quadrinhos que eu te perguntei. Não precisa saber exatamente como que chegou aquela resposta. Mas a gente vai ter a resposta. Eu não sei se eu expliquei. Não, porque assim, no teste de inteligência, se você quer saber o porquê que chegou naquela resposta, você vai ser submetido ao teste, né? E aí você vai raciocinar, porque nenhum manual vai falar assim, olha, chegamos a esse resultado por causa disso, né? Não, ele vai te dar o score lá final, e esse score final é o que eu preciso. Se está dentro da média, abaixo da média, por aí vai. Então, ele não te ensina a chegar ao resultado manual, tá? Quem fez o teste, né? Quem, assim, o autor do teste tem esse tipo de raciocínio. Mas você pode ser submetida e avaliar, né? Por que chegou aquele tipo de resultado. A Vanilda, ela colocou uma forma aí que ela chegou, tá? Então, no manual não vem essa informação. O que é importante para a gente, né, na questão dos testes, é saber quantos que acertou, ou por que errou, e o percentil disso e o que isso significa. Tá? A Regina... Cris. Oi, Elaine. Cris. Vanilda. Cris, para nós aplicarmos um teste, a gente precisa primeiramente conhecer o teste e ter domínio dele. Exato? Correto. Aí sim,
Aí a gente tendo o domínio dele, a gente tem mais facilidade de ter a devolutiva para o paciente, tá certo? Quando você tem um domínio do teste, você conhece o teste, você tem mais segurança que você não errou na interpretação desse teste, né? E isso vai contribuir para o seu resultado aí final. Ah, sim. Ok, então. Obrigado, viu? Nada. Elaine, você queria perguntar também, Elaine? Não, era isso mesmo que você me explicou aí. Eu queria saber era isso, se por um acaso a gente tinha que saber como fazer ou se a gente já teria o resultado para... A gente tem um resultado da resposta certa, tá? A resposta certa naquele lá de 36, da figura 36, é 1. A resposta eu tenho, mas como que se chegou a isso, o manual não te explica. E você que tem que estar quebrando a cabeça para ver como é que chega. Ah, entendi. Obrigada. Nada. A Regina falou o seguinte, geralmente quanto tempo um teste leva para ser revalidado em média? Olha, eles têm a duração aí, nós já vimos, né? Eu faço um teste, envio para o SATEPSE, e aí, sendo aprovado, ele pode ficar no mercado durante 15 anos. O SATEPSE, ele demora aí em torno de 3 meses para aprovar esse teste, tá? No caso aí do VAIS, ele entrou no final do ano, já houve alguma coisa aí que tá agarrado lá. O teste PMK, quando ele foi desvalidado, ele demorou 2 anos para ser validado. O SATEPSE avaliava as tabelas de estudo, não aprovava, voltava para a editora, continuava novos estudos, voltava para o SATEPSE não aprovado, voltava, e aí nesse vai e volta, ficou 2 anos para o teste PMK voltar no mercado. Então aí depende muito, né? Se não tiver nenhum problema, em 3 meses eles liberam o teste. Agora, se tiver alguma incoerência, volta para a editora, aí a editora refaz, volta para o SATEPSE, aí fica esse vai e volta aí, tá? Respondendo aí no WhatsApp que a Regina perguntou. Ok? Mais alguma dúvida, meninos e meninas? Depois do feriado de ontem. Né? Então, é o seguinte. Terminamos aqui, tá? Estou disponível aí para vocês, se tiverem alguma dúvida, a gente fica até meio-dia aí. Estou totalmente para tirar essas dúvidas e tudo. Nossa prova, né? É até o meio-dia. A partir de meio-dia, o sistema automaticamente já trava. E aí eu vou estar corrigindo e lançando lá no portal para vocês até o dia 30. Ok? Cris, posso fazer uma pergunta? Não sei se você está sabendo ainda, se você tem informação para passar para nós. Quanto às provas oficial 2, você acredita que elas vão ser pelo formulário ou será que nós já vamos estar na faculdade? Ai, Vá. O que acontece? Dizem que, assim, a nossa expectativa era voltar agora no início de maio. Aí, a gente tem que acompanhar. A gente está rezando para início de maio voltar. Voltando início de maio, provas presenciais. Mas a gente não é a faculdade, né? Então a gente tem que ver assim o que o governo está preparando aí, né? Então, se liberarem as aulas, de boa. Agora, se o governo, os estudos, o que eu estou vendo aí, vocês me ajudam, que vocês estão acompanhando na televisão aí, que vai ser progressivo. Aos poucos vão liberando a população, né? Sim. Então, dentro desse pensamento, a questão de escolas, né, onde há mais aglomeração de pessoas, devem ser as últimas a serem liberadas. Sim, pela reportagem que eu vi, vai começar pelas escolas públicas, as municipais, as estaduais, depois que vai passar para as faculdades. Isso foi a última notícia que eu tive. Então, assim, eu acredito que deve ser um processo ao decorrer dos dias aí, né? Vamos ficar na expectativa.
Pois é, mas a gente tá doidinho para voltar todo mundo. Eu tô com saudade de todo mundo. Também. Como diz, além de aprender, é a minha terapia, a faculdade. Mas esse é gostoso, só é bom demais. Não, vamos esperar. Oi, Aí, Elaine. tá, Cris? Ah. Então, uma notícia para vocês. O governo de Minas falou que, no mínimo, agora, 90 dias. Para voltar o quê? As escolas? Sim. Falou ontem no jornal que, no mínimo, 90 dias. Eu não tenho certeza se já assinou isso, mas foi falado ontem, no mínimo 90 dias. Nossa, a gente não sabe como é que isso vai ficar, né? Assim, para nós estamos aqui online. É ruim, é esquisito, mas ainda temos, né? A gente ainda está continuando a estudar aí e tudo. Mas meu menino, ele está na federal. Já falaram que só volta em agosto. Ele perdeu o semestre inteiro. Então, ele ficou um semestre atrasado. A minha menina está no Cefet, está no mesmo esquema, não sabe como é que vai fazer. Nessas escolas públicas, assim, federais e municipais, está tendo uma perda significativa aí de tempo, né? Ô, Cris, eu fico pensando exatamente isso, porque os meus filhos, eles estudam escola pública. E então, todos aqui comigo eles conseguiram ir na aula, comprei o material para eles ir na aula. Eles foram 20 dias, entrou em greve, aí, consequentemente, começou o Covid-19, né? Essa pandemia, e está até hoje dentro de casa. Eu tenho um de 4 e um de 8. Então, assim, eu percebo o quanto isso faz falta para a vida deles. Porque, por mais que eu tente ensinar, tentar desenvolver com eles, não é a mesma coisa. Não é. Porque eles querem ver o coleguinha, eles querem a professora, eles querem o ambiente social, que não tem, estão aqui trancados. Então, assim, é realmente uma luta. Imagino, Vanilda, ainda mais com menino pequeno. Quem tem menino pequeno, eu sei que a Regina também tem, né, Regina? Seu menino ainda é criança, né? Tem você, Vanilda. Da Elaine tá tudo criado, já tá no mundo. O Daniel tem adolescente. Então, quem tem filho pequeno, tá difícil. Meu menino menor tá com 26, né, Cris? Tá com criado. Agora eu fico com dó da Val, por quê? Porque ela com 2 crianças desse tamanhozinho, daqui a pouco ela tá te chamando de Luiz. Pois é, gente, nossa, é difícil. Mas, né, vamos ver, o Pitágoras, né, a Faculdade de Pitágoras tinha colocado agora no início de maio, mas não depende dela, todo mundo tá doido, assim, né, pra gente já voltar. Vamos ver o que o governo aí fala, o que o MEC fala, nós somos subordinados, né? Então, assim, tem a questão também de saúde, né? O que for melhor, a gente vai fazer. Bom, meninos, então tá. Estão liberados aí. Obrigada pela atenção, tá? Beijos para todos. Se cuidem e qualquer dúvida vocês me chamam, tá? Fica de olho aí no horário da prova, é só até meio-dia. Beijo, Cris. Beijos. Obrigadão, Daniel. Até mais. Obrigada. Obrigada pro pessoal aí. O pessoal tá saindo. Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá? Tchau, professora. Tchau. Beijo. Se cuida, hein, gente? Se cuida. Eu também.